Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. No quiz de hoje, você responderá a 15 questões de conhecimentos gerais, divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E no final, ainda responderá uma super pergunta bônus. Será que você consegue acertar todas? Lembre-se de deixar nos comentários quantas você acertou e se acertou a pergunta bônus. Mas antes de começar, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para ajudar o Quizaria Inteligente a crescer. Agora sim, vamos começar. Nível fácil. Pergunta 1. Qual é o nome dado à parte colorida dos olhos? Córnea, íris, pupila ou retina? A resposta é íris. A íris é a parte colorida do olho e tem como função controlar os níveis de luz, assim como faz o diafragma de uma câmera fotográfica. A íris é única, assim como a impressão digital, mas ao invés de 40 características únicas, como a impressão digital, a íris possui 256. Isso torna o escaneamento de íris mais seguro do que o de digitais para a identificação de um indivíduo. Pergunta 2. Qual é o planeta conhecido como planeta vermelho? Mercúrio, Vênus, Júpiter ou Marte? A resposta é Marte. Marte é chamado de planeta vermelho devido à grande concentração de óxido de ferro no solo. Sua distância para o Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros, por isso a baixa temperatura média registrada nesse planeta, menos 60 graus centígrados. Pergunta 3. Qual destes não é um animal onívoro? Porco, cachorro, gato ou vaca? A resposta é vaca. Os animais onívoros alimentam-se tanto de animais quanto de vegetais. Isso ocorre porque eles possuem características que favorecem o processo de digestão de qualquer tipo de alimento. Já as vacas são consideradas animais herbívoros, pois se alimentam exclusivamente de vegetais. Pergunta 4. Qual foi o presidente que governou o Brasil por mais tempo? Getúlio Vargas, Fernando Henrique Cardoso, Juscelino Kubitschek ou Eurico Gaspar Dutra? A resposta é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assumiu a função de presidente da República em 2 períodos diferentes, totalizando 18 anos de poder, sendo que apenas da última vez por eleição direta, mandato interrompido pelo trágico suicídio. Pergunta 5. Qual o significado da placa de trânsito abaixo? Siga em frente, proibido ultrapassar, dê a preferência ou passagem obrigatória? A resposta é dê a preferência. A placa Dê a preferência adverte ao condutor do veículo a obrigatoriedade de dar a preferência para a via de cruzamento. Ela é utilizada para garantir o fluxo contínuo da via preferencial. Nível médio. Pergunta 6. Qual é o nome da cordilheira situada na divisa entre a França e a Espanha? Alpes, Pirineus, Cordilheira dos Andes ou Himalaia? A resposta é Pirineus. Pirineus é uma cordilheira localizada no sudoeste da Europa, conhecida por formar uma fronteira natural entre a França e a Espanha. Os Pirineus se estendem por cerca de 430 quilômetros em uma linha quase reta, indo desde a Baía de Biscaia a oeste até o Mar Mediterrâneo a leste. Pergunta 7.
A cachorra-baleia é personagem de qual famoso livro da literatura brasileira? Vidas Secas, Morte e Vida Severina, O Cortiço ou A Moreninha? A resposta é Vidas Secas. Vidas Secas é reconhecidamente o mais importante livro de Graciliano Ramos e um dos maiores clássicos da literatura nacional. Publicado pela primeira vez em 1938, o aclamado livro retrata a vida miserável de uma família de retirantes em sua peregrinação pelo sertão nordestino. Segundo Graciliano Ramos, o livro Vidas Secas nasceu justamente a partir da história da cachorrinha-baleia, que antes era apenas um conto de Graciliano Ramos. Pergunta 8. Onde fica a foz do Rio Nilo? Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Oceano Índico ou Oceano Atlântico? A resposta é Mar Mediterrâneo. Situado no nordeste da África, o Nilo possui aproximadamente 7.000 quilômetros de extensão. Sua nascente é em Uganda e sua foz é no Mar Mediterrâneo. Parte do Rio Nilo passa pelo deserto do Saara. Pergunta 9. Em qual país ficam localizadas as Ilhas Galápagos? Argentina, Equador, Colômbia ou México? A resposta é Equador. As Ilhas Galápagos, cujo nome oficial é Arquipélago de Colón, localiza-se no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 quilômetros da costa da América do Sul e fazem parte do território do Equador. Com uma riquíssima biodiversidade, ganhou fama por inspirar as principais obras do naturalista Charles Darwin, como A Origem das Espécies e A Teoria da Evolução. Pergunta 10. O que é carnaroli? Tipo de arroz, tipo de macarrão, espécie de peixe ou um tempero? A resposta é um tipo de arroz. O arroz carnaroli apresenta grãos de tamanho médio, mais finos e com mais amido que o arroz arbóreo. O seu grão demora mais para cozinhar, mas mantém melhor o ponto al dente e o prato fica mais cremoso. Ele é o arroz queridinho dos italianos para o preparo de risotos. Nível difícil. Pergunta 11. Como é chamada a instituição financeira internacional que efetua empréstimos a países em desenvolvimento? Banco Mundial, FMI, Banco Central ou Fundo de Investimento? A resposta é Banco Mundial. O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que efetua empréstimos a países em desenvolvimento. A missão do banco é erradicar a pobreza extrema e construir uma prosperidade compartilhada. O Banco Mundial é composto por duas organizações que funcionam sob uma mesma estrutura: o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e a Associação Internacional de Desenvolvimento, AID. Pergunta 12. Quem foi o criador da psicanálise? Sigmund Freud, Jacques Lacan, Joseph Breuer ou Carl Gustav Jung? A resposta é Sigmund Freud. Sigmund Freud, o criador da psicanálise, foi um neurologista e psiquiatra austríaco e uma das personalidades mais influentes da história do campo da psicologia. A influência de Freud pode ser observada ainda em diversos outros campos do conhecimento e até mesmo na cultura popular, inclusive no uso cotidiano de palavras que se tornaram recorrentes, mas que surgiram a partir de suas teorias. Expressões como neurose, repressões, projeções popularizaram-se a partir de seus escritos. Pergunta 13.
Qual das frases abaixo contém erro na concordância verbal? Havia cadeiras suficientes na sala? Fui eu quem apresentei este caso? Fazem 2 meses que o visitei? Ele é um dos que deram a sua opinião. A resposta é: fazem 2 meses que o visitei. O verbo fazer, quando indica tempo, é impessoal e, de acordo com a regra gramatical, sempre deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Portanto, o correto seria: faz 2 meses que o visitei. Pergunta 14. Qual é o país mais populoso da África? Egito, África do Sul, Etiópia ou Nigéria? A resposta é Nigéria. A Nigéria é conhecida como o gigante da África, devido à sua grande população e economia. Com mais de 210 milhões de habitantes, é o país mais populoso do continente. A nação africana é habitada por mais de 500 grupos étnicos, dos quais os 3 maiores são os Hausás, os Ibós e os Iorubás. Pergunta 15. Qual destes países não pertencia à Aliança do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial? Itália, França, Japão ou Alemanha? A resposta é França. Os países do eixo foram os grandes estimuladores do conflito. Estavam reunidos neste grupo a Alemanha nazista sob comando de Adolf Hitler, a Itália fascista de Benito Mussolini e o Império Nipônico Japonês. Estes parceiros tinham interesses em comum. Um deles era a neutralização do comunismo soviético. Pergunta bônus. Qual foi o primeiro país do mundo a garantir o sufrágio feminino? Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia ou Austrália? A resposta é Nova Zelândia. Em 1893, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país do mundo onde as mulheres passaram a ter o direito de votar nas eleições parlamentares. Essa conquista foi o resultado de anos de esforço das sufragistas neozelandesas lideradas por Kate Sheppard e foram inspiradas pelas ideias de igualdade de direitos defendidas por John Stuart Mill, pelas feministas britânicas e pelos esforços da União de Temperança Cristã da Mulher, fundada em 1873 nos Estados Unidos. E aí, quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu o nosso vídeo, já deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes como este. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Então assista aos outros vídeos.